online, você vai ouvir a palavra também. Deixa que Deus pegue você onde você estiver. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 1. Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando e disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Repita comigo: nunca vimos nada igual. Feche os olhos. Pai, fala conosco nesta manhã, uma manhã de ceia, de entrega, e nós precisamos tanto de Ti, do Teu toque, os que estão aqui, os que estão online, que o Teu Espírito Santo nos envolva, que a Tua glória venha ao nosso coração, que haja um transbordar de vida nesta manhã, de glória. Oh Espírito Santo, nós Te damos total liberdade e acesso ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui, Tu és desejado aqui, Tu és a nossa alegria, e nós com muita humildade dizemos: fala conosco, precisamos Te ouvir, em nome de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, chamada cidade de Jesus. É lá que Ele passa a maior parte do seu ministério. Muitos de seus milagres acontecem lá. E esse texto é muito mais do que um homem deitado numa maca. Esse texto é sobre uma vida travada, uma vida de alguém que está vivo, mas não se move. É muito mais do que paralisia nas pernas, na coluna. É alguém que não avança, respira, mas não avança. É alguém que tem, mas não progride. E esse tipo de paralisia é muito pior do que a paralisia da perna. É a paralisia da vida. É quando a vida realmente para. Esse é o cenário desse camarada. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia não diz que faltava casa. Não faltava casa, não faltava multidão, não faltava religião, não faltava Jesus, não faltava discurso, só faltava para esse camarada um caminho para ele mudar de vida. E é sobre isso que trata esse texto, muito mais do que um homem que vai se levantar curado. Uma casa onde Jesus está com muita gente, lotada, mas nenhum acesso, muita presença, um encostando no outro, portas tomadas na casa que Jesus estava, janelas lotadas, não tem como ter acesso, mas pouca transformação. Quando li esse texto ontem, a sensação que tive na minha alma é que
nem sempre se aproximar de Jesus, porque a casa estava lotada de gente, onde Jesus estava, mas nem sempre proximidade física realmente significa conexão com Ele. E isso é muito sério, porque eu posso estar no ambiente certo e ainda assim continuar o mesmo. Jesus estava ali, mas o texto não diz sobre ninguém que estava sendo transformado ali. Quem vai ser transformado mais para frente não estava ali, ele teve que romper algo para chegar ali. Tem gente que aprendeu a frequentar o que é santo, sem permitir que o santo entre na sua vida. Eu não quero me acostumar com lugares santos e não deixar o santo entrar em mim. E esse é o problema da maca. A maca, ela gera em nós uma paralisia, a maca moral. Eu me acostumo com uma vida errada, pensamentos errados, práticas erradas. A maca financeira, dívida atrás de dívida, jogo de azar atrás de jogo de azar. Me arrebento, mas a maca moral me prende. A maca familiar, uma bênção na igreja, mas um demônio dentro de casa. Uma bênção para os outros, mas uma maldição para quem tem talvez o desprazer de conviver com você. Uma maca espiritual, a mesma coisa sempre, não flui, não rompe. É a mesma nhaca de glória a Deus, a mesma nhaca de culto, não consegue entregar nada mais profundo. Há 30 anos faz a mesma coisa. E Jesus está ali, porque Jesus nunca vai fazer carinho na paralisia. Jesus sempre vai confrontar a paralisia. Jesus não faz carinho na paralisia, Jesus confronta a paralisia. A Bíblia diz que muita gente se reunia ali. Fala comigo, muita gente. Tanta gente que não tinha nem lugar na porta. Eu já tive em Cafarnaum, é uma cidade pequena, casas pequenas. Jesus era a esperança de muitos, não tinha nem lugar na porta. E o texto não diz que Jesus está ali fazendo milagre. Se você ler o texto que li, ele está dentro de uma casa lotada de gente e ele está pregando a palavra. Ele não está orando por cura, ele está pregando a palavra. O texto não começa com Jesus tocando no doente. O texto começa com Jesus liberando uma palavra dentro da casa. Isso é muito importante, não está aqui por acaso, porque isso revela que antes de mudar um cenário, Deus sempre libera direção por palavra. Tome muito cuidado quando você tem tanta obsessão por um milagre e não crê na palavra. Porque antes do milagre, antes de pedir a mudança, aprenda a honrar a palavra. Depois de ouvir a pregação do Evangelho, talvez Deus te cure nesta manhã. Depois de ouvir a voz de Deus, talvez Deus te liberte nesta manhã. Porque não começa pela cura, começa pela palavra. E muitos estão surdos para a palavra, porque estão sedentos por uma transformação que só virá pela palavra. É por isso que Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Fala comigo, fé não nasce de desespero. Fé nasce da palavra. É o quanto eu dou valor à palavra, é o quanto eu creio na Bíblia, é o quanto eu alimento dela. Mas pastor, o que tem a ver? Eu estou doente, eu estou desempregado. Creia na palavra. Jesus tem doentes ali, Jesus tem pessoas necessitadas, mas Ele está pregando a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, a fé nasce. É por isso que no momento como esse, o diabo faz um monte de coisa para você não ouvir. É celular, é pensamentos lá fora, é problema, é reunião, é filho, é ansiedade. Porque a fé, se a palavra entrar no seu coração, a fé brota. E uma pessoa que tem uma fé fortalecida, ela não desanima, ela não para. Mas se o diabo rouba a oportunidade de você ouvir a palavra, você enfraquece. Nunca perca o temor de ouvir a palavra de Deus. Não importa quem esteja pregando, não importa quem é o pregador, não importa de onde é, se é a palavra, ouça, porque a palavra gera fé. Mas o texto diz que a casa está cheia, tem pessoas por todas as portas, janelas, e agora vem 4 homens
trazendo um paralítico carregado. É interessante porque esse paralítico, ele não foi até aquela casa sozinho. Revela uma verdade muito dura aqui nesse texto, e eu tenho que pensar nisso. Tem fase da nossa vida que nem sempre você consegue chegar sozinho onde precisa. Tem coisas que você, por mais que seja esforçado, você vai precisar de alguém. E isso aqui não é fraqueza, isso aqui é clareza. Você que é muito machucado e diz assim: pastor, eu não quero ninguém na minha vida mais. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero ter amizade com ninguém. É eu e Deus, Deus e eu. Eu creio muito numa força que vem de uma dependência de Deus. Mas eu sinto em dizer, tem lugares que você só vai chegar se você tiver apoio de pessoas que realmente estão comprometidas com o seu propósito. Esse paralítico só está chegando ali porque alguém decidiu carregá-lo. Tem batalha que você não vence com um discurso bonito. Tem batalha que você vence quando você tem gente séria ao teu lado, gente capaz ao teu lado, gente que não apenas te admire, puxa o saco, mas ter gente que me carregue na direção certa, gente que me impulsione para o caminho certo, gente que me leve. Cuidado, nem toda companhia é ajuda. E tem pessoas que estão do nosso lado que se orgulham em nos manter na maca. Mas o texto fala de 4 homens que levam o paralítico. Isso para mim se chama lealdade. Lealdade. Eu não sei se você entende, mas algumas pessoas nos entendem tanto, dizem que nos amam tanto, que nunca têm coragem de nos falar a verdade. Tem pessoas que dizem que nos amam, mas não tem coragem de nos confrontar, não tem coragem de dizer a verdade para nós. Beija, abraça. E aí eu me lembro de Provérbios 27:6, que a Bíblia diz que quem fere por amor, quem machuca por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo, o que ele faz? Ele multiplica beijos. Então Salomão está falando que tem amigo que machuca e tem inimigo que beija. E se para mim machucado é quem me odeia e beijo é quem me ama, eu posso estar caminhando com pessoas que são inimigas, inimigas do propósito, inimigas do plano. Tem beijo que destrói, mas tem confronto que salva. Tem beijo que te arruína, mas tem ferida que te acorda antes do fim. E que Deus te dê sabedoria hoje, sabedoria para entender que assim como aquele paralítico tinha 4 homens carregando eles, homens fortes, homens que não estavam dizendo: vou criar uma casa para você se adaptar com essa paralisia, vou construir para você um fogão para você se adaptar com essa paralisia. Não, homens que ajudaram eles, aquele paralítico, a chegar até quem podia tirar a paralisia. Eu não quero pessoas que me acomodem numa vida paralítica. Eu quero pessoas que me levem a Cristo ao meu lado. Eu quero pessoas que me levem. Existe uma diferença enorme entre consolar alguém numa crise e outras pessoas que não consolam numa crise, mas levam a pessoa em crise a uma transformação. Eu não quero consolo na crise, eu quero quem me arraste para a transformação. Eu quero que você tenha essa mentalidade. Nunca aceite na sua vida quem faz você se conformar com uma crise. Tenha ao seu lado quem te arrasta para uma transformação, quem te leva para Jesus. Não leve para a sua vida quem faz para você uma maca melhor, uma maca maravilhosa. Cola adesivo na maca, põe colchão na maca, coloca travesseiro na maca. Me arraste para Cristo, porque eu não vou viver numa maca. Eu quero viver uma vida de transformação. Eu não quero pessoas que olhem para mim e digam: calma, vai passar. Não, calma, vai passar. Eu quero pessoas dizendo: levanta e vamos resolver. Levanta e vamos resolver. Eu não quero gente do meu lado que massageie a minha ferida. Eu quero gente que me leve para Cristo. Quem está te treinando para continuar deitado, hein? Quem está manipulando sua cabeça para você continuar deitado, hein? Quem está alimentando 24 horas por dia suas ideias para você continuar deitado, hein? Quem? Cheio de beijos, abraços, chocolate,
atenção, fala de manhã, de tarde, de noite, presente, e essa pessoa te acomoda deitado. Eu vou te dizer uma coisa muito poderosa aqui: tem gente que não quer sua cura, quer sua dependência. Quer que você seja sempre dependente dele. Tem gente que não quer sua cura, ela quer ser necessária para você. Vai comprar um carro? Liga para mim. Vai viajar? Fala comigo. Vai casar? Deixa eu ver quem é. Vai namorar? Deixa eu saber. Tem gente que quer mandar em você, se alimenta disso. Tem gente que quer que você precise dele o tempo todo, e quer te ajudar numa medida que você se torna uma criança infantil. Mas eu aprendi biblicamente nesses 4 homens que carregam esse paralítico, que o amor que incapacita é um amor doente. O amor que torna você uma ameba, um incapaz, é um amor doente. Porque o amor verdadeiro, ele constrói, ele potencializa, ele tira da maca e leva para andar de novo. Deus vai colocar ao seu lado pessoas que têm um amor que capacita você para viver, não ficar deitado, morrendo, acomodando você na desgraça. E a Bíblia não diz que esses 4 amigos entram em discussão com o paralítico. Eles não ficam dizendo: e aí, levo você ou não? Você quer? Vamos lá? Não, não. A Bíblia diz que eles não perguntam se ele prefere ficar em casa ou ir na casa onde Jesus está. Eles simplesmente pegam a maca e levam. Gente madura que te ama não negocia com a sua acomodação, ele te arrasta. Quem te ama não fica de resenha: e aí, vamos ou não vamos? Pensa direitinho. Não, eu vou te levar. Você vai, porque eu te amo. Isso aqui é tão forte, porque tem fase que se você for ouvir a tua vontade, você não sai de casa. Tem fase que se você ouvir a tua vontade, você não se rasteja para lugar nenhum. E que maravilha quando nós temos alguém ao nosso lado, que mesmo quando eu estou dizendo eu não quero, a pessoa vem, me pega e me leva para onde eu preciso ir. Eu declaro que Deus colocará anjos de carne ao longo do seu caminho. Não confie em você. Sabe que a Bíblia diz em Jeremias 17:9? Que o coração do homem é uma porcaria. O coração do homem é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Você acha que o diabo é enganador? O teu coração é pior. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Seu coração às vezes quer conforto, mas Deus quer que você seja curado. Seu coração quer ficar em paz, mas é uma paz falsa, porque essa paz custa a sua vida. E Deus quer curar você. E eu acho lindo, porque essa cena é muito maravilhosa. Veja, 4 homens levando um paralítico. E quando eles chegam na casa, eles não podem entrar na casa. A casa está lotada de gente. O problema não é que faltava Jesus. Jesus estava lá. O problema é que tinha uma barreira entre eles e Jesus. E quem era essa barreira? Pessoas. O que impedia de levar o paralítico a Jesus não era parede, não era cadeia, era gente. Isso aqui é tão profundo porque tem gente perto do sagrado atrapalhando quem realmente precisa tocar em Deus. Tem gente perto do sagrado impedindo quem precisa de Jesus de chegar até Jesus. Deus me livre ser essa pessoa. Deus me livre que a minha vida me faça ficar perto de Jesus e impeça quem precisa de Jesus de chegar até Ele. Deus me livre que o meu comportamento perto de Jesus impeça outros que precisam de Jesus de chegar até Ele. Deus me livre da forma como eu falo, de como eu ando, impeça outros de chegar até Jesus. O texto diz que tinha gente na porta, tinha gente ocupando o espaço, gente assistindo, gente observando, gente presente, mas ninguém estava disponível. Não tinha ninguém. Meu Deus, um ambiente cheio, sem acesso. Que Deus nos livre disso, Lírio, amém? Dissemos uma igreja lotada que não tem acesso para Cristo. Não, vamos ser uma igreja lotada, uma igreja de multidões, mas
todos que chegarem aqui precisando de Cristo vão conseguir encontrá-lo sim, vão conseguir vê-lo sim. Não seremos uma igreja cheia sem acesso, seremos uma igreja lotada com muito acesso. Que a sua vida seja um acesso a Cristo. Que quando você olhar alguém, pastor, mas eu não sou voluntário, não precisa ser voluntário. Que quando você olhar alguém que precise de Cristo, que a sua vida seja uma avenida para que essa pessoa encontre a presença de Deus. Que o seu testemunho seja: aqui é uma casa lotada, mas não tem acesso, não tem passagem. Presença não é conexão. Agora repara no detalhe: a multidão está perto, mas quem recebe o milagre é quem está bloqueado. A multidão está do lado, sentindo o cheiro de Jesus, mas quem vai receber o milagre daqui a pouco é quem não teve acesso, porque revela que proximidade geográfica não substitui fé. Estava perto de Jesus, estava grudado em Jesus, estava ouvindo a voz de Jesus ao pé do ouvido, mas não tinha fé. Quem vai receber o milagre é quem vai ter que subir o telhado. Deus que me livre. Não basta estar onde Jesus está, tem que se mover. Não basta vir para o culto, tem que entregar. Não basta sentar e ouvir uma pregação, tem que reagir. Tiago 2,17 diz que a fé por si mesma, ela só se materializa quando tem movimento. A fé por si só não é acompanhada de obras, está morta. Não adianta estar do lado de Jesus sem se movimentar. Não adianta sair desse culto dizendo: uau, que sermão poderoso o pastor pregou. Não é sobre isso, é sobre arrancar o telhado. É sobre arrancar o telhado. Não é para dizer: nossa, que palavra forte o pastor pregou. Não, é dizer: o pastor pregou e eu não saí igual daquele culto. Eu não saí do mesmo jeito. Eu rasguei meu coração na hora da oração. Eu cantei com fogo que eu nunca tinha. Eu entreguei minha vida a Jesus sem resenha. Eu me movi. E quando você se move, o céu também se move. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé morta, ela acha bonito, mas a fé verdadeira, ela se mexe. E aqui, gente, tem algo muito lindo. Porque eles chegam para levar o paralítico na casa onde Jesus estava. E a porta estava disponível ou não? Tinha muita gente na porta, não tinha? E sabe o que eu ouvi e aprendo das pessoas ao longo do meu ministério? É que quando a gente chega numa porta e a porta está fechada, a primeira coisa que a gente diz é: não é de Deus. Porque se fosse de Deus, eu teria acesso. Quando eu chego numa oportunidade e a oportunidade não está do jeito que eu imaginava, em vez de estar uma passarela vermelha para eu entrar, tem gente para todo lado e não tem um cantinho para eu entrar, eu vou dizer: vou voltar para casa, porque não é Deus, não é de Deus. Será? Às vezes é Deus sim. Às vezes essa porta fechada é Deus sim. Como assim, pastor? É Deus, só não é pela porta. É Deus, só não é pela porta. Eu me lembro de Isaías 43:19. Quando a porta não dá para entrar, vejam, eu farei uma coisa nova. Está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho de riachos no ermo. Eu achei que era pela porta. A porta não tem passagem. O diabo vai dizer: se fosse de Deus, teria lugar para você entrar. Volte para casa. Não é esse lugar. E Jesus está dizendo: é esse lugar. Só não é pelo caminho que você esperava que fosse. É esse lugar. Deus abre caminho, mas nem sempre vai ser do jeito que você imaginou. Talvez a porta fechou porque o caminho não é a porta, o caminho é o telhado. Talvez a porta fechou porque o caminho não é a porta, o caminho é o telhado. Sempre foi o telhado. Talvez você quer de um jeito limpinho, bonitinho, organizadinho, mas vai ter que ter esforço, escalar uma parede, arrancar uma telha, desparafusar, arrancar um prego. Mas vai ser a mesma coisa, porque talvez não é só o improviso, talvez é a marca de um avivamento que está chegando para você. Aqueles amigos carregam um paralítico e veem uma casa lotada, e eles deveriam dizer: vamos voltar, a gente fez nossa parte. Quem é que os criticaria? Muitos iriam dizer: vocês foram até onde deu, levaram um paralítico até onde deu. Não, mas eles olham para a porta fechada e dizem: se a porta não puder ser a nossa passagem, nós vamos entrar pelo telhado, nós vamos arrancar o telhado. Eles removem o telhado, porque se Jesus está num lugar, eu não sei por onde eu vou entrar, mas eu vou entrar.
Se Ele prometeu cura para mim, eu não sei por onde virá essa cura, mas eu vou buscar, eu vou perseguir essa cura. Se Ele tem cura para minha depressão, eu não vou dizer que acabou, que eu vou me conformar, eu vou buscar essa cura em qualquer lugar que eu puder buscar. Eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite. Repara que a fé deles não é uma fé pele fina, não é uma fé delicada, é uma fé que quebra padrão. A casa não é deles, mas eles não estão preocupados em pedir permissão, porque talvez se fossem pedir permissão, não teriam uma permissão. Eles não estão perguntando se as outras pessoas acham que é uma loucura. Isso revela que milagres acontecem quando você aceita bagunçar aquilo que é padrão para os outros. Se você quer uma transformação, prepare-se para mexer naquilo que parece ser intocável. Se você quer uma transformação, pare de ser frescurento, porque nem sempre será pelo caminho que todo mundo vai. Algumas vezes o milagre virá por um caminho que ninguém tem coragem de ir. Todos têm coragem de passar pela porta, mas poucos têm coragem de subir um telhado e arrancar as telhas. Você tem que decidir que fé você vai ter. Se é uma fé covarde, ou se é uma fé que vai em frente. É uma fé que vai subir telhados, porque talvez o seu teto não seja um demônio. Talvez o seu teto não seja um demônio. Talvez o seu teto seja um padrão de rotina que você insiste em manter o mesmo. Um padrão de consumo que você não quer mudar. Se não for por esse padrão que eu estabeleci, eu não creio. Se não for do jeito que me ensinaram, eu não vou. Eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou da Universal, eu sou da Lírio. Se não for no meu padrão, eu vou voltar para casa e vou dizer que Deus não está nisso. E Deus está dizendo: bobinha, bobinho, para com esse padrão tonto e sobe logo para esse telhado que eu estou te esperando para fazer um milagre. Um padrão de preguiça, um padrão de procrastinação, um padrão de vitimismo. Por que que tem que ser pela porta? Por que que tem que ser pela porta? Por que que não pode ser pelo telhado? Por que que tem que ser sempre pela porta? Por que que eu não posso escalar no telhado? Enquanto o teto não for arrancado, a maca continua. Enquanto você ficar discutindo, dizendo o dia não é bom porque ninguém me apoia, ninguém me dá caminho. Jesus está dizendo: suba no telhado, suba no telhado, suba no telhado, suba no telhado, eu estou te esperando, suba no telhado. Tem gente na frente, mas suba no telhado. Eu não sei qual é o padrão que você está dizendo: pastor, eu não consigo pensar fora da caixa. O Espírito vai te dar criatividade hoje. Eu não consigo ter ideia, o Espírito vai te dar ideias hoje. Eu não consigo pensar fora do que me ensinar. Você vai ter uma mente de Cristo na sua cabeça. Se não der pela porta, arranca o telhado. Se para chegar em Jesus for necessário rasgar o orgulho, rasga o orgulho. Se para chegar em Jesus foi necessário pedir desculpa, peça desculpa. Se para chegar em Jesus for necessário mudar a rotina, muda. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Se para chegar em Jesus tiver que parar de negociar com quem me paralisa. Quando eles arrancam o telhado, a Bíblia diz que Jesus olha para eles, e o texto diz: vendo a fé que eles tinham. Uau! Eles estão arrancando uma telha de uma casa que não é deles. E o texto diz: vendo a fé. O texto não diz que Jesus sentiu a fé. Jesus viu a fé. Viu. Porque fé não é discurso. Fé é algo visível. Revela que a fé verdadeira, ela tem comportamento. Jesus viu a fé. Quando aquela telha foi arrancada, quando entrou um vento naquela casa, um clarão, alguns estão chamando de arrombamento, alguns estão chamando de depredação, alguns estão chamando de vandalismo. Jesus está dizendo: fé. Fé. A pergunta é: o que na sua vida prova que a sua fé está viva? Que fé hoje Jesus pode ver em você? Não estou falando do seu discurso, estou falando da fé. Que telhado hoje você está arrancando? Ou você é um covarde?
que porque a porta está ocupada, você volta para casa dizendo que não é de Deus? E se Deus tem um plano diferente? Uma entrada diferente? E se Deus tem um jeito diferente? Jesus viu a fé deles, viu como? No esforço, na coragem, na criatividade, na insistência, na resistência à multidão, na cara feia. Jesus viu a fé deles quando eles falaram: eu me recuso voltar para casa do mesmo jeito. Eu não vou levar esse camarada para casa dele do jeito que eu tirei ele de casa. Ele vai voltar para casa diferente. É uma decisão nossa. Tem fé que fala, mas tem fé que aparece. A sua fé é falante ou é visível? A sua fé é discurso ou tem telha na mão? O Espírito está aqui. Deus tem algo para você. E aí Jesus olha para aquele camarada na maca e diz: que fé! E quando eles descem a maca, é lindo porque Jesus não fala com a maca, Jesus fala com a alma daquele paralítico. A primeira coisa que Jesus diz não é: levanta. Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Porque a gente sempre olha para o visível, mas Jesus olha para aquilo que aquele homem realmente precisava: perdão de pecados. E talvez naquele momento as pessoas falavam: nossa, eu esperava que as pernas dele começassem a funcionar agora. Não, querido. Jesus primeiro vai tratar a tua culpa, depois as tuas pernas. O Evangelho primeiro vai tratar você por dentro, para depois tratar você por fora. O Evangelho primeiro vai curar sua alma ferida, para depois curar sua conta bancária. Primeiro o diabo vai tentar achar que Deus não te ama, porque o diabo só vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Antes de curar as pernas, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Porque Deus não está preocupado com o seu desempenho, Ele está preocupado com a sua identidade. Você pode ser alguém que não anda, filho de Deus, mas pode ser alguém que anda e não ser filho de Deus. E eu acho lindo porque Jesus chama aquele homem de filho. Fala comigo: filho. Filho. Ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Todo mundo chama esse homem de paralítico, mas Jesus chama esse homem de filho. Todo mundo nomeia aquele homem pela sua falha, mas Jesus chama ele pela relação que tem com ele. Deus hoje vai começar a entender e dizer para você que não é o nome que te deram, é o nome que você tem: filho. Fala comigo: eu sou filho. Romanos 8,15, Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos, clamamos, o quê? Abba, Pai, meu Pai. Evangelho não é só uma tentativa de melhorar você a voltar a andar. Evangelho é chamar você no meio de uma bagunça e confrontar você para transformar o seu coração. E ali haviam dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas quebradas, dizendo: esse camarada é um pecador. E haviam religiosos dizendo: não é possível que Jesus vai curar esse camarada. Mas é lindo porque Jesus, ele vê a resistência que tem ali. Os fariseus ficam bravos quando Jesus perdoa os pecados deles. Ninguém consegue acreditar que Jesus Cristo está perdoando pecados, porque eles acham que Jesus não é Deus. Olha que interessante, eles estão na mesma casa onde Jesus está, mas eles não creem em Jesus. Eles ficam dentro da alma dele dizendo: não vai acontecer nada. Quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Será que não tem gente sentada aqui dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Nada do que está falando aqui é verdadeiro. Mas aí Jesus faz o que ele sempre faz: ele desmonta a ignorância do homem, revelando o seu poder. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Quem não consegue gerar transformação sempre vai criticar quem tem coragem de romper a estrutura para chegar até Jesus. Quem não tem coragem de crer num avivamento sempre vai criticar quem está avivado. Quem não tem coragem para mergulhar fundo na presença sempre vai fazer cara feia para quem mergulha onde ninguém tem coragem. E é por isso que Jesus olha para aqueles homens e perguntam: o que é mais difícil? Dizer para esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda?
É como se Jesus falasse: vocês querem uma prova de que eu realmente perdoei os pecados dele? Vocês querem uma prova de que realmente eu salvei a alma desse homem? O que é mais fácil? E aí Jesus olha para aquele homem e diz: filho, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Fala comigo: levante-se, pegue e vá. De novo: levante-se, pegue e vá. Mais alto: levante-se, pegue e vá. Para quem Jesus está falando isso? Para alguém que viu uma porta fechada e ao invés de voltar para casa, entrou pelo telhado. De alguém que tem pessoas ao lado que não lhe deixam confortáveis na maca, mas que enfrentam um telhado e sobem. Jesus diz: levanta. Fala mais alto: levanta. Porque Deus não pede opinião para sua impossibilidade, Ele manda nela. Deus não pergunta para a paralisia se ela quer sair. Deus diz: levanta e pisa nela. Deus não negocia com a sua limitação, Deus manda nela. E Deus olha para aquele paralítico e não diz: você acha que dá para levantar? Você acha que dá para se apoiar? Jesus diz para ele: levanta agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você: levanta hoje. Levanta nesta manhã. Existem portas que estão fechadas, existem acessos que estão interrompidos, mas hoje Jesus Cristo está esperando você quebrar um padrão. E a ordem de Jesus para você hoje é: levanta. Não negocio com a sua paralisia, levanta. Jesus não manda a maca sumir. Segunda coisa, fala comigo: pegue. Pegue o quê? A maca. Pegue a maca. Jesus não apaga a maca da história do paralítico. Ele só muda quem agora governa a história. Jesus não manda a maca sumir. Jesus diz para o homem: pega a maca. Sabe o que significa? Que a libertação que ele está fazendo na vida daquele paralítico não vai apagar a história do paralítico, só vai mostrar que agora o que era humilhação virou troféu. Todo mundo olhava para aquela maca com aquele homem deitado e dizia: coitado dele. E agora todo mundo vai ver aquela maca debaixo do braço dizendo: glória a Deus pela sua vida, hein? Glória a Deus pela sua vida, hein? Você está pedindo: Deus, tira essa maca. Não, Deus está dizendo para você hoje: pegue a sua maca. Porque aquilo que foi humilhação vai virar troféu. O que te segurava vai virar evidência que Deus te levantou. O que te aprisionava vai virar evidência que Deus sempre esteve contigo. Aquilo que todo mundo dizia: essa era a sua marca de vergonha, virará a sua marca de exaltação. É a mesma maca, mas sobre outra administração. É a mesma maca, o mesmo passado, mas sobre outro senhorio. É a mesma história, mas agora outro resultado. Eu estou pregando para alguém aqui. Você quer: pastor, eu quero sumir, eu quero esquecer. Esqueça não, bobinho. Você vai ver essa maca debaixo do braço a partir de agora. O que era para ser vergonha vai virar troféu. Vai nascer livro dessa história. Vai nascer prêmio dessa história. Vai nascer viagens dessa história. Vão nascer seminários dessa história. Você vai dar palestra dessa história. Você vai contar em programas de podcast essa história. Você vai visitar países com essa história. Eu estou pregando para alguém aqui. Deus não está dizendo: esconda a maca. Deus não está dizendo: jogue a maca fora. Deus não está dizendo: põe a maca debaixo do braço e diga: vá viver e saia desta casa com a maca. Você entrou deitado nela e vai sair com ela debaixo do braço. Você entrou nesse culto deitado e vai sair desse culto carregando a sua história, dizendo: a minha história está mudando. Você entrou nesse culto com vergonha e vai sair desse culto energizado pelo poder do Espírito, crendo que Ele pode fazer todas as coisas novas. A primeira ordem de Jesus é: levanta. A segunda ordem é: pegue. E a terceira ordem é: vá para casa. Vá para casa. Isso é tão forte, porque Jesus não manda ele para o palco, Jesus manda ele para casa. Porque milagre de verdade precisa funcionar no lugar onde a sua vida realmente acontece. O lugar que ele mais foi visto deitado foi onde? Dentro de casa. O lugar que mais viram ele acamado foi onde? Dentro de casa. O lugar onde as pessoas mais entravam e tinham pena dele, onde era? Dentro de casa. O lugar onde todo mundo ia lá dar uma forcinha, onde era? Dentro de casa. Então Jesus está dizendo: vá para o lugar onde a sua vida realmente acontece e vá mostrar o que eu acabei de fazer em você. Vá
vá para o lugar onde realmente as pessoas te viram deitado, e chegue lá dançando, chegue lá celebrando, porque não adianta parecer curado no culto e continuar insuportável dentro de casa. Não adianta parecer bonitão na igreja e chegar doente em casa. Você é curado na igreja e chega curado em casa. Você é curado na igreja e chega curado no trabalho. Você é curado na presença e chega curado nos ambientes que te viam doentes. A Bíblia diz que ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Fala comigo, todo mundo viu. O milagre que começou no teto, terminou na vista de todos. O milagre que começou no esforço, foi revelado para todo mundo ver. O milagre que começou no suor, na ousadia, em escalar um telhado, em fazer o que ninguém tinha coragem, agora todos aqueles que estavam emperrados na porta, estão tendo que olhar e dizer: que maravilha, Jesus faz milagre. Aquilo que você enfrentou no secreto, vai ser testemunho público. Aquilo que você enfrentou sozinho, gente de todas as partes vão dizer: Deus está na vida dele. Amigos que carregaram vão ver você andando e vão chorar dizendo: valeu a pena. A multidão que bloqueou a entrada vai olhar para você e dizer: esse camarada é decidido mesmo. Não tinha nenhum acesso para ele e ele chegou lá. Os escribas que duvidaram da sua fé e duvidaram do teu Deus também vão ver você andando. Todos. Porque Deus gosta de responder em público aquilo que o inferno decretou em secreto. Quantas coisas o diabo fala ao pé da cama. Quantas coisas demônios falam na intimidade. Quantas coisas sopram no meu ouvido. E em secreto Satanás vai roubando a minha alegria. Mas Deus ama responder em público o que o inferno decreta em secreto. Não vai ser em secreto. Todo mundo vai ver. Pastor, eu sou tímido, problema seu, todo mundo vai ver. Eu estou pregando a palavra para quem entrou aqui carregado e vai sair andando nesta manhã. Eu estou pregando a palavra para quem veio deitado por uma desculpa e vai sair andando nesta manhã. Eu estou pregando para quem entrou aqui cabisbaixo, mas vai sair com autoridade. E sabe qual é a reação final de todo mundo? O texto diz, fala comigo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Você vai ser o primeiro da sua casa a viver isso. Você vai ser o primeiro da sua história a viver isso. Você vai ser o primeiro do seu sobrenome a viver isso. Nunca vimos nada igual. Deus está dizendo: faça uma aliança comigo hoje. Faça uma aliança que porta fechada não vai te impedir de continuar crendo em mim. Faça uma aliança comigo que gente impedindo o acesso não vai fazer você de confiar em mim. Para com esse negócio de ficar: mas ninguém me dá uma passagem, mas ninguém me dá um pedacinho, que custa? Me dá um espacinho. Se não tem espacinho, crie o seu espacinho. Se não tem passagem, crie a sua passagem. Se não tem oportunidade, crie a sua oportunidade. Se Jesus está na casa, meu irmão, não aceite voltar para casa do mesmo jeito. Só vá para casa quando você encontrá-lo. Seja pelo teto, seja pelo lado, seja por baixo, seja por onde for. Se Jesus está no ambiente, eu me recuso a pedir que os homens me deem passagem. Eu vou criar a minha própria passagem, porque o problema não é o que o homem faz comigo, o problema é o que a covardia grita para mim. Mas hoje Jesus está em um grito entalado na garganta, esperando você chegar para dizer: você não é paralisado, você é filho. 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 Eu quero encerrar te dizendo duas coisas. Essa semana você vai fazer isso. Confronte o que está te acomodando. Não peça para Deus abençoar algo que você tem preguiça de construir. Não ore para Deus abençoar algo que você não tem coragem. Deus não vai abençoar. Diga a Deus: essa é a minha maca. É essa aqui, ó. A minha maca é isso aqui. É esse relacionamento. É essa pessoa. É esse emprego. É essa prática. Identificou qual é a maca? Vá rasgar o teto. Vá rasgar o teto. Vá subir paredes. Vá se esforçar. Pare de pedir licença. Suba o telhado. Pare de dar licença aqui. Dá licença o quê? Sobe o telhado.
Eu estou indo atrás de Jesus. E se eu estou atrás de Jesus, ninguém vai ficar entre eu e Ele. Marido não fica entre eu e ele, esposa não fica entre eu e ele, filho não fica entre eu e ele, amigo não fica entre eu e ele. Suba o telhado e movimente-se. Faça assim com as mãos. Levante-se, pegue a sua maca e volte para o lugar que te viu deitado, mostrando o que Ele fez com você. Volte para casa. Quem encontra Jesus de verdade não volta para casa deitado na maca, volta carregando o que era vergonha como um troféu. Você vai sair dessa reunião carregando a sua vergonha como um troféu. Fecha os teus olhos nesse instante. Fecha os teus olhos. Fala comigo: Deus, eu recebo a tua palavra, recebo o teu perdão, recebo a tua ordem, e eu repreendo a paralisia na minha vida, toda a acomodação antiga, toda a culpa no meu coração, tudo que a religião está falando de mim, todo o padrão que me mantém deitado. Me dá coragem agora, Senhor, para confrontar, para obedecer, para romper. Deus, coloca ao meu lado gente que me confronte, que leve-me para cura, e não que me deixe confortável na maca. Eu não quero que pessoas se tornem o meu Deus. Eu não quero ser dependente de gente. Deus, me dá ousadia nesta manhã. Eu tenho um telhado para arrancar, e eu vou arrancar esse telhado agora. Eu vou descer pelo telhado, eu vou viver o meu milagre, porque eu não sou paralisado, eu sou filho. Entregue ao Senhor a sua maca agora. Entregue a sua maca. Entregue a sua maca. Entregue a sua maca. Qual é a sua maca? Entregue a sua maca. Entregue, pare de dar desculpas. Entregue a sua maca. Entregue a sua maca. A porta está fechada e Deus está dizendo: não vai falar que é o diabo que fechou, não fui eu, porque o que eu tenho para você não é fora do padrão. Está disposto a quebrar o padrão? E se as coisas forem diferentes, Deus está fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Deus está fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Deus está fazendo algo novo, você não está percebendo? Deus está fazendo um outro caminho no deserto, você não está vendo, bobinho? Você acha que vai ser igual? Não vai ser. Teu Deus não copia, teu Deus não repete, Ele faz diferente, Ele é novo. Há uma novidade para cada manhã. Suba o telhado hoje. Você sabe qual é o telhado? Deus está falando com você. Mas eu tenho medo, pastor, você não vai cair não, porque o Espírito Santo vai te dar estratégia. Vai arrancar essa telha, vai arrancar essa telha, vai lá arrancar. Ninguém nunca fez isso. Todo mundo vai ficar maravilhado, todo mundo vai te chamar de louco no começo, mas depois vai dizer: Deus está com você. Todo mundo vai te chamar de doido, todo mundo vai chamar você de maluco, mas depois Deus vai dizer, pega a maca, e todo mundo vai dizer: nunca vi algo igual, nunca vi algo igual, nunca vi algo igual. Eu quero viver o que ninguém nunca viveu, eu quero tocar no que ninguém nunca tocou, eu quero sentir o que ninguém nunca sentiu. É isso que Deus está esperando de mim. Eu declaro coragem no teu coração. Eu declaro coragem para escalar esse telhado. Eu declaro coragem. Por favor, quem quer viver deitado, me bloqueia. Por favor, quem quer me ver deitado, suma da minha vida. Por favor, quem quer me ver na maca, vai embora. Eu não quero vocês perto de mim. Mas quem quiser me carregar para Jesus, eu tô chamando. Vem para perto, vem para perto. Quem quer me ajudar a ser transformado. Eu não quero gente que me deixe deitado morrendo, não. Eu não quero gente me velando, não. Eu quero gente me levando para perto de Cristo. Eu quero gente me levando para subir telhado. Eu quero ao meu lado gente que diga: vai dar certo, vai, vamos orar. Deus abre porta, Deus cura câncer. Eu quero ver gente ao meu lado que me ergue, porque é um Cristo na casa. Fecha os teus olhos e começa a glorificar o nome de Jesus. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo te dá força. Enquanto você glorifica, você vai deixando uma casa de sedentarismo para trás. Enquanto você glorifica, vamos abrir o telhado. Vamos abrir o telhado, vamos arrancar as telhas. Chega de chorar porque a porta está ocupada. A porta está ocupada porque não é pela porta, é pelo telhado. Levanta, pegue e volte para casa. Enche a tua boca de glória a Deus. Vai lá, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te pegar, deixa o Espírito Santo te dar força. Você não vai voltar deitado, vai voltar carregando a maca. Você não vai voltar com um túmulo, vai voltar com um troféu. Aleluia, 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 aleluia. Dá liberdade ao Espírito, dá liberdade.
liberdade ao espírito. Dá liberdade ao espírito. Dá liberdade ao espírito. Jesus está te esperando. Eu vou te chamar, filho. Eu vou te curar, filho. Vem, filho. Onde você estiver, para a glória de Deus. Quantos amam a Bíblia? Vamos lá então. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11. 1 Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11. Quero falar sobre bloqueios. Bloqueios que acontecem em nossa vida. Diz assim a Sagrada Escritura: então os filisteus lutaram e Israel foi... você leu direito. Não foram os filisteus que foram derrotados. O texto está dizendo que Israel foi derrotado. E o que aconteceu? Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Mas o pior estava por vir. A arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, foi tomada. E os 2 filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias, morreram. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, é tão bom estar no ambiente que o Senhor está. A gente se sente seguro, a gente se sente bem. O Senhor conhece o meu futuro, sabe para onde eu vou. Fala conosco, Pai. A gente tem desejos, vontades, mas todas elas podem ser ridículas, inúteis. Mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Enquanto te ouço, molda o meu coração, molda a minha vida. Manifesta-te aqui, Pai. Quebra as cadeias e grilhões. As amarras do mal agora caiam por terra. Enquanto te ouço, fala tão profundamente que eu me erga, tão profundamente que o mal saia, tão profundamente que eu me sinta vivo. É assim que cremos, é assim que esperamos. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Israel perdeu a guerra. Ela perdeu homens, 30.000. Ela perdeu líderes, pessoas que demoraram tempo para chegar onde estavam, morreram. E ela perdeu a arca da aliança. Foi um dia de fracasso. Foi um dia onde a vergonha, o opróbrio tomou conta de tudo. A arca não era só um objeto de madeira revestida de ouro, com 2 querubins na sua tampa, contendo dentro dele a tábua dos mandamentos, a vara de Arão, o maná. Não, a arca, era o símbolo da presença. Era a certeza de que se a arca estava conosco, a presença de Deus também estava conosco. A arca era o símbolo da fé. A arca era a manifestação da glória de Deus. E agora, o povo está bloqueado. Agora, estão bloqueados espiritualmente, estão bloqueados emocionalmente, e eles estão bloqueados militarmente também. É um dia terrível. Dias que nos impedem de progredir. Sem a arca, tudo trava. Enquanto li esse texto hoje, Deus falava comigo. Deus me mostrou que, às vezes, Deus não nos derrota. Parece que naquele dia foi uma derrota. Mas não é bem assim. Às vezes Deus permite um bloqueio. Ele para você. Nada dá certo. Não é por falta de talento, não é por falta de habilidade, é porque Deus não quer que você siga em frente do jeito que está.
É exatamente o que acontece com Israel. Deus bloqueia. E o bloqueio de Deus, ninguém passa por ele. Deus bloqueia. Eles estão bloqueados. Bloqueiam, não para destruir, mas para alinhar. Alinhamento. Porque tem gente que só aprende quando o céu fecha. Tem gente que só aprende quando acaba o dinheiro mesmo. Tem gente que só aprende quando não tem mais como recorrer a ninguém. Só amadurece quando tem dias de bloqueio. Todos nós passamos por isso quando estamos numa fase que não devemos estar. O problema é que a gente demora muito para entender que essa fase chegou. A gente luta com ela, a gente maqueia ela, a gente dá outros nomes para ela, mas tudo vai cair no mesmo lugar. Eu estou bloqueado. A pergunta que fica é: será que não estamos bloqueados em alguma coisa na nossa vida? E esse bloqueio não veio do diabo, veio de Deus. Quando os mensageiros vão ao sacerdote Eli contar sobre esse dia que eu li aqui com você, que os filisteus matam 30 mil homens, matam os filhos do sacerdote Eli e levam a arca da aliança embora. Tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, presta atenção. Quando os mensageiros contam da derrota para Eli e fala que os filhos dele foram mortos, Eli não cai morto no chão. Você sabe que o sacerdote Eli, quando ele recebe uma notícia, ele cai da cadeira e, por ser gordinho, ele morre. Mas é interessante que quando ele sabe que os filhos morreram, ele não cai da cadeira. Você sabe quando ele cai da cadeira? Quando o mensageiro diz que a arca da aliança foi levada embora. Está aqui, põe para mim 1 Samuel 4,18. Está aqui, ó. Quando ele mencionou a arca de Deus, o que ele mencionou? A arca de Deus. O que aconteceu com Eli? Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. E durante 40 anos ele havia liderado Israel. Ele não cai da cadeira quando sabe que os filhos morrem. Ele cai da cadeira quando sabe que a arca foi levada embora. Isso aqui é muito profundo, porque os filhos de Eli eram filhos corruptos. Eram meninos que moravam dentro do templo, enfiavam as mãos nas ofertas, comiam a oferta sagrada do Senhor, mantinham relações sexuais dentro do templo. Eram meninos impuros. E Eli tolerava a corrupção dos filhos. Mas ao mesmo tempo que ele tolerava a corrupção dos filhos, Eli não suportava viver sem a presença. E aqui está uma implicação clara. Deus, ele pode tolerar temporariamente uma imaturidade minha e sua, mas quando isso que deveria ser temporário para eu aprender e tomar uma decisão na minha vida, isso se torna permanente, uma rotina de tolerar meus filhos corruptos e ao mesmo tempo amar a presença de Deus, chega uma hora que o pior vem. O pior sempre vem. E nunca reclame do ruim, pode ficar pior. A Bíblia diz que a nora de Eli entra em trabalho de parto. Os 2 filhos dele morrem. A nora entra em trabalho de parto. E ali dá um nome para o menino que acabou de nascer. Quer ver o nome dele? 1 Samuel 4,21. Deu ao menino o nome de Jacabode, dizendo o quê? A glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada e porque o sogro e o meu marido haviam morrido. É um dia de bloqueio. 30 mil homens mortos, a arca de Deus levada pelos filisteus, os filhos de Eli morreram, Eli sabe que a arca foi levada embora, ele morre caindo da cadeira, a nora entra em trabalho de parto e dá ao filho o nome de Jacabode. A marca, não tem mais glória de Deus aqui. É uma desgraça, é um bloqueio, é um filme de terror, é algo horrível, é uma sequência de coisas acontecendo, onde eu tenho agora uma religião, e essa religião não tem vida.
Eu tenho um templo religioso e dentro desse templo não tem presença de Deus. Eu tenho um culto e nesse culto não tem poder. É um fracasso, porque Deus os bloqueou. Os bloqueou porque não eram de verdade. Os bloqueou porque não eram inteiros. Os bloqueou porque eles não amavam o suficiente. E agora vem o selo dessa desgraça: uma criança batizada com o nome de Icabode. Icabode. Acabou-se a glória de Deus. Não tem mais glória. Você sabe que nessa época o nome simbolizava muito. Nome era uma sentença. Deus trocou o nome de Paulo, chamava Saulo para Paulo. Deus mudou o nome de Abraão, era Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Nomes eram sentenças. Icabode. Acabou-se a glória de Deus. Agora parece que não passa mais do teto a oração. O louvor não queima mais na alma. Agora parece que tudo se tornou pesado. É o bloqueio do Espírito. Eu vou à igreja e não sinto nada. Eu vou com a vontade de ir para casa. O culto é frio. Aquilo que eu fazia com prazer, agora eu só reclamo. Eu não consigo ver mais beleza. Eu só consigo ver problema. Eu só consigo ver obstáculo. Eu só consigo ver dor. Eu não consigo ver graça mais. Eu só estou indo porque é o meu compromisso. Eu não consigo mais ter vontade. Eu não vejo ninguém com bons olhos mais. E acabou a glória. Acabou a glória. É um bloqueio espiritual. Só que eu quero te mostrar uma coisa. Deus nos bloqueia, mas Ele nunca é bloqueado. Eu estou pregando para alguém aqui. Há uma esperança para você que está bloqueado. Você pode estar bloqueado, eu posso estar bloqueado, nada na minha vida pode estar acontecendo, mas Deus continua livre para fazer milagres. Eu posso estar travado, a minha oração pode não passar do teto, o meu louvor pode estar desmaiado, mas Deus continua sentado num alto e sublime trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Não é porque você está na pior que Deus também está na pior. Não é porque você está no fundo do poço que Deus está no fundo do poço. Não é porque eu estou vazio que Deus está vazio. Nele ainda há poder, nele ainda há glória. Eu posso estar bloqueado, mas Ele não está bloqueado. Eu posso estar na pior, mas Ele não está na pior. Eu posso estar por baixo, mas Ele nunca estará por baixo. Veja, a Arca da Aliança é um objeto. A Arca da Aliança é uma caixa de madeira revestida de ouro, com 2 querubins em cima, com dentro dela a tábua da aliança, o maná, a vara de Arão, lá dentro. É a Arca da Aliança. Os filisteus levaram. O povo falhou. O povo não deu conta de adorar. O povo não deu conta de cuidar da arca. O povo não deu conta de ser fiel. E quando a arca é capturada, qualquer um ia olhar e dizer assim: tadinha da arca. O que será da arca agora, coitada? Nós que cuidávamos dela, nós que protegíamos a arca. Tadinha, agora os nossos inimigos pegaram a arca e levaram. E agora? Quem poderá defendê-la? Você pode estar bloqueado, Deus nunca. 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 Agora o cenário muda. A arca foi levada pelos filisteus. Era um prêmio. A arca era o tesouro de uma nação. A arca era o símbolo da presença de Deus para o povo judeu. A arca era o máximo. E os inimigos têm o tesouro nas mãos. Tadinha da arca. 1 Samuel capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer a Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon. Dagon é o deus dos filisteus, ao lado da estátua de Dagon. Do lado. Era como se eles falassem: o nosso Deus vai ficar do lado de vocês e nós vamos humilhar vocês. E quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra. Uau! Diante da arca do Senhor. Eu estou bloqueado,
Deus nunca está bloqueado. Eu estou vivendo o pior dia da minha vida, Ele não vive piores dias. E aí, o que eles fizeram? A imagem de Dagon está no chão. O que eles fizeram com a imagem de Dagon? Levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Na manhã seguinte, quando levantaram de madrugada, lá estavam Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Mas não foi só isso. Para não deixar dúvida, agora a cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o corpo tinha ficado no lugar. Foi estratégico quebrar a cabeça, governo, quebrar as mãos, atuação. Repara no detalhe: ninguém empurrou a estátua de Dagon. Não tinha nenhum judeu ali, não tinha nenhum soldado ali. Era a arca da aliança, madeira revestida de ouro, 2 querubins com uma estátua de um deus pagão. Não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha guerreiro, só tinha presença. Só tinha presença. Sabe o que isso mostra? Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Deus não precisa de defesa humana para manifestar a sua glória. Deus não precisa de mim e de você para mostrar quem Ele é. Deus não precisa da minha lágrima para manifestar o seu poder. Deus não precisa que eu faça um favorzinho para Ele. Pastor Diego, se todo mundo ficar bloqueado, Deus continua sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos. Os judeus falharam, o sacerdote falhou, os filhos de Eli falharam, mas tenta mexer na glória de Deus, que Ele corta a cabeça, Ele corta as mãos e põe ao chão. Esse é o Deus que servimos. Esse é o nosso Deus. Quando eu não posso lutar, Deus luta sozinho. Quando eu não posso falar, Deus fala sozinho. Quando eu não consigo ir, Ele vai. Levanta um Dagon de novo, não tem jeito. Na manhã seguinte, ele está no chão de novo, no chão, mãos quebradas, autoridade e poder anulado. Deus estava dizendo: nenhum Deus, com letra minúscula, concorre comigo. Nenhum Deus se sustenta diante de mim. Nenhum poder se mantém em pé onde eu estou. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Você pode estar bloqueado, mas o seu destino continua na mão de um Deus que derruba qualquer outro. Você pode estar vivendo um momento onde o céu parece que fechou, mas não ache que Deus também está fechado. O seu Deus continua derrubando Dagons nos dias de hoje. O seu Deus continua entrando em lugares nos dias de hoje. O seu Deus continua operando milagres nos dias de hoje. Você pode estar com um semblante triste, dizendo: pastor, tantas perdas. Mas se você lembrar quem Ele é, se você lembrar do poder que Ele tem, Ele pode fazer tudo de novo. Algumas vezes a gente vê alguns crentes falando da obra de Deus como se a obra de Deus precisasse deles. Algumas vezes nós vemos algumas pessoas achando que fazem um favor para Deus. Ah, meu irmão, Deus não precisa de nós, nós que precisamos dele. Ele não é menos Deus se eu deixá-lo de servir. Ele é o Senhor. Sabe o que os filisteus fazem? Quando eles colocam a imagem de Dagon em pé e de madrugada ela cai, e aí levanta de novo, e Deus diz: agora eu vou cortar a cabeça e as mãos. E ela está no chão só com os troncos, cabeça da imagem decepada, braços da imagem decepados. Aí os filisteus falam: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vamos tirar essa arca de lugar. Olha o que acontece. Versículo 6 do capítulo 5. Eles começam agora a pipocar neles tumores. Toda a terra dos filisteus, do povo de Asdod e dos arredores, começa uma devastação. O que começou a aparecer no corpo deles? Tumores. 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 Fala comigo, tumor. Eles transferem a arca de Gate. Tumores. De Gate eles mandam para Ecrom. Tumores. Eles não conseguem ter paz. Não tem nenhum judeu ali, não tem nenhum sacerdote ali,
Não tem nenhum levita ali, é só a arca contra todo mundo. Eles mexem para um lado, tem tumor. Eles mexem para o outro, tem guerra. Eles mexem para o outro, param de dormir. O que tem lá? Só a presença. Só a presença. Não tem ninguém, não tem mais ninguém, é só a presença. E aí chega uma hora, você vai ouvir isso aqui, até o dia que eles têm que abrir a boca e dizer, versículo 7. Olha o que eles vão dizer. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, eles disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. O povo de Deus estava bloqueado no quarto escuro, mas a glória de Deus continuava se manifestando, mesmo com o povo de Deus bloqueado. O povo de Deus estava com o rabinho entre as pernas, com medo, achando que estavam vivendo o pior período, templo vazio, sacerdócio falido, mas a glória de Deus continuava ecoando pelos quatro cantos. Até o inimigo reconhece: esse Deus não é comum, esse Deus não é manipulável, esse Deus não divide a glória dele com ninguém, esse Deus pesa a mão sobre o nosso Deus. Você pode estar no mesmo ambiente triste, abatido, mas o Deus que você veio buscar aqui hoje, ele continua sendo um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e nada mudou. Ele é fiel, ele é fiel. É maravilhoso ver os filisteus dizendo: o Deus deles pesa a mão sobre o nosso Deus. É por isso que quando Pedro é preso, Herodes coloca 16 soldados para vigiar a cela. Quem estava ali? O líder do Comando Vermelho? O líder do PCC? Não, um pescador. Mas o diabo sabe o que um homem de Deus carrega dentro dele. Se você tem a presença, você é muito perigoso para o inferno. E aqui tem algo incrível. Israel estava derrotada. Eu comecei lendo para você que naquele período Israel perdeu 30 mil homens. Os filhos do sacerdote morreram. O sacerdote morreu. O neto do sacerdote, Icabote. Acabou-se, foi embora a glória de Deus. Mas simultaneamente, ao dia do bloqueio de Israel, Deus continuava reinando. Deus continuava reinando. O povo estava bloqueado e Deus estava se movendo. O povo estava bloqueado e Deus estava se movendo. Às vezes o céu fecha na sua vida, para você entender que mesmo quando você perde o controle, Deus não perde o controle. Às vezes Deus bloqueia você para mostrar e ensinar quem realmente governa, quem realmente manda, quem realmente tem poder. Você está lá humilhado, abatido, e Ele continua reinando triunfantemente, para você entender e eu entender que é Ele que manda. Ele não precisa da minha ajuda, sou eu que preciso dele. Tem gente aqui que só entende quem Deus é quando perde o controle. Tem gente aqui que só vai entender quem Deus é quando nada funciona. Porque quando tem força, quando tem poder, quando tem dinheiro, quando tem influência, eu posso. E algumas vezes Deus faz dias de bloqueio chegarem, para que você entenda quem é que te sustentou até aqui, quem é que pôs o pão na mesa até aqui, quem é que não deixou aquele carro te matar naquele acidente, quem é que colocou a mão quando aquela arma não disparou na tua cabeça, quem é que acampou anjos ao teu lado, porque tem gente infiltrada na tua vida desde muitos anos tentando acabar com a tua raça, e essa pessoa está quase morrendo de ódio porque ela faz de tudo para te destruir e não consegue. E Deus algumas vezes bloqueia você para que você olhe no espelho e diga: eu falhei, eu perdi, eu não posso. E cadê o meu Deus? Será que Ele está aqui comigo? Não, Ele continua reinando lá em cima, onde sempre esteve, porque Ele é o Deus que continua fiel quando eu estou bloqueado. Eu quero orar e quero declarar que Israel só aprendeu o poder de Deus quando perdeu a arca. Eles só aprenderam o tamanho do Deus que serviam quando perderam a presença. Eu e você podemos fazer dos nossos bloqueios a nossa perdição ou a nossa redenção. Eu posso fazer das minhas fases mais infrutíferas o meu trauma ou a minha ressurreição.
Você escolhe o que vai acontecer com você desta fase. Se você vai se tornar uma pessoa horrível, ou se você vai dizer: realmente, eu tenho que baixar a bola, porque Ele continua no controle. Eu não sei, mas Ele sabe. Você só vai entender quem é Deus quando parar de achar que é você que controla. Quantas coisas hoje precisam sair das suas mãos? Sua família, Ele controla. Seu chamado, Ele controla. Seu emprego, Ele controla. Sua saúde, Ele controla. Esse caroço que apareceu, Ele controla. O que estão falando de você, Ele controla. Essa dor de cabeça, Ele controla. Essa crise, Ele tem remédio e Ele controla. Ele tem o controle, você não tem o controle. Você não pode mais mandar nisso. Você não pode mais lidar com isso. Você tem que entender que Ele tem o controle. E é por isso que você está tentando de tudo e não consegue. É por isso que cada dia está mais nervoso, mais estressado, mais irritado. É só perdendo. E você diz: meu Deus, que azar é esse? Não é azar. Deus está te bloqueando para alinhar o seu coração. Porque o seu lugar não é no volante. O seu lugar é sentado no banco do passageiro, curtindo a viagem, enquanto Ele conduz você para aquilo que Ele projetou para você. Ele continua no controle. Ele está bloqueando você não porque te odeia, mas porque te ama. Porque você não pode crescer torto. Você não pode crescer do jeito que está. Ele está alinhando o seu coração. Tem gente que só volta a orar depois que perde o emprego. Eu conheço gente que virou crente depois que perdeu o patrimônio. Só jejua depois que o diagnóstico vem. Só busca quando o chão some. É triste, irmãos, mas tem pessoas que, quando tudo está bem, Deus é opcional. E quando tudo trava, Deus é essencial. Olhe para a sua vida hoje. Se ela estiver travada, bloqueada, você não consegue desbloqueá-la. Só Deus pode. E Ele só pode fazer isso, e vai fazer isso, se você devolver o controle para Ele. Paulo disse em 2 Coríntios 4:7, leia comigo no 3 aqui, 1, 2, 3. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Paulo está dizendo o seguinte: o tesouro que há em você, é para mostrar para o mundo que se há um dom, se há um talento, se há um valor, não é mérito seu, veio do Senhor. Não há nenhum motivo para eu me orgulhar. Não há nenhum motivo para eu andar com o peito estofado. Não há nenhum motivo para eu pisar em ninguém. Não há nenhum motivo para eu cantar vitória. Porque se existe um tesouro em mim, esse tesouro só tem uma finalidade: mostrar para esse mundo que tudo que eu tenho provém de Deus e não de nós. Ah, meu irmão, bloqueio revela a fonte. Bloqueio revela quem te alimenta. Bloqueio revela que quando você não pode, é aí que Deus mostra quem é que pode. Davi sabia muito bem disso. Davi disse no Salmo 40, verso 2: Deus, Ele me tirou. Fala comigo, Ele me tirou de um poço de destruição. Não fui eu que saí. Ele me tirou de um atoleiro de lama. Ele, o Senhor, e pôs os meus pés, Ele pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou-me num lugar seguro. Ele, não fui eu, foi Ele. Às vezes Deus permite um atoleiro, só para eu poder dizer para todo mundo: foi Ele que me tirou do atoleiro. Foi Ele, porque enquanto eu compro o carro, eu comprei o carro, eu comprei a casa, eu casei, eu sou bom. Algumas vezes Deus fala: eu vou te colocar no meio de um atoleiro, para você lembrar que desse lugar só eu te tiro dali. E quando eu te tirar, você vai contar para todo mundo: Ele me tirou. Você está sentado aqui porque Deus te tirou. Eu não estou pregando para você ficar aqui dizendo: ai pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer uma coisa: Deus quer liberar uma unção sobre a sua vida nesses dias. Você não pode mais ficar bloqueado, e Deus está dizendo: eu só vou tirar esse bloqueio quando você entender que você depende de mim,
quando você parar de se estressar por coisas que não precisa se estressar, quando você parar de entender que essa oração não está fluindo, não é porque eu te abandonei, mas você está desalinhado, eu estou desalinhado. Quando você perceber que tudo está tão chato, tudo está tão melancólico, não é porque a igreja mudou, não é porque o mundo mudou, não é porque o seu trabalho é estressante, não é porque a sua casa está um inferno, é porque você está desalinhado, o seu coração está desalinhado, a presença de Deus não faz sentido, você quer tudo e não quer nada, você quer flertar com o diabo e dizendo que tem comunhão com Deus, e Deus está dizendo: eu também não me alegro em ter você bloqueado, mas eu preciso bloquear, porque você tem que lembrar quem é que você um dia entregou sua vida numa pia de batismo, quem é aquele que um dia você levantou a mão e disse: é esse que eu quero servir. Quando é que você disse: eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Cristo? E às vezes Deus está dizendo: pare de lutar no seu braço e entregue o controle para mim. Para mim, eu sei cuidar de você, eu sei, eu ponho Dagon no chão, eu cuido desse tumor, eu cuido dessa crise. Seu papel não é cuidar das coisas que eu tenho que cuidar. Quantos de nós aqui estamos interpretando o bloqueio como abandono? E Deus está dizendo: eu preciso ajustar você. Você está doente, eu te amo. Você está doente, eu te amo. Eu não quero você doente, eu não quero você sofrendo, mas eu preciso mostrar o que está acontecendo. Coloque-me no centro, não como um acessório, não como um lugar qualquer, mas coloque-me no centro das coisas, no centro. Ore, se for orar, ore de verdade, ore com reverência. Esse negócio de ficar orando, bocejando, ore de verdade. Se for cantar, não cante como se eu fosse um puxadinho da tua vida, cante como se só tivesse eu e você, você e eu. Cante de verdade, abre essa boca cheia de dente e cante. Se for para ouvir a palavra, eu sei que bate o sono, a gente fica cansado, é o dia inteiro no metrô, ônibus, mas abra os ouvidos e me ouça, anote, preste atenção, tenha reverência, me coloque no centro, me coloque mais importante do que aquela sua paixão de verão, me coloque no centro, mais importante do que aquele bajulador lá que você está tentando fazer aliança para tentar ter uma vantagem financeira. Me coloque no centro, porque bloqueio não é o fim, bloqueio é realinhamento. Deus está realinhando famílias aqui. Eu estou vendo voluntários sendo realinhados aqui. Eu estou vendo pessoas que vão viver a sua melhor fase ainda em 2026. Olha, meu irmão, porque quando Deus desbloqueia, Ele empurra, aleluia. Quando Deus desbloqueia, Ele diz: agora vamos recuperar o tempo que você ficou bloqueado. Vai, meu filho, e arrebenta. Vai e rompe. Eu quero declarar que tem coisas lindas que sairão de dentro de você, coisas que ninguém nunca viu, nunca ouviu, porque o tempo do bloqueio é o tempo do alinhamento. Teu ministério vai fluir de um jeito que ainda não fluiu, tua casa vai fluir de um jeito que ainda não fluiu, tua espiritualidade, você vai ouvir Deus falando com você no travesseiro. Escuta o que eu estou ministrando aqui. Você vai ouvir a voz de Deus de forma audível, deitado no travesseiro, e Deus vai conversar com você como eu estou falando com você aqui agora. Se Ele voltar a ser o centro, se Ele voltar a ser o centro, Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de proteção, é você que precisa, sou eu que preciso. Deus não precisa de advogado, sou eu que preciso. Jesus é o meu advogado. Volte a confiar nele, volte a depositar nele. Pastor, mas eu estou bloqueado. Não diga que Ele te abandonou, Ele está te alinhando, e esse alinhamento começa agora, em nome do Senhor Jesus. Um alinhamento que vai tratar sua alma, seu corpo e seu espírito. Você terá uma cabeça nova, uns olhos novos, a sua boca vai trabalhar num ritmo de sabedoria, o seu coração vai palpitar as batidas do céu, o seu corpo vai ser tomado de uma força que virá da glória. Você será incansável, você será indestrutível, porque dentro de você há uma fonte. Jesus é o centro, Jesus é o centro. Eu não sou o centro, Ele é o centro. Eu não sou o centro. Eu não me ofendo quando falam de mim, porque não é o meu nome que importa, é o nome dele. Eu não me importo se alguém roubar algum bem material, porque o que importa é ter o Senhor, é ter o Senhor, é ter o Senhor, é ter o Senhor. Eu acredito que um dia o diabo foi até Deus e disse: Deus, deixa eu tirar tudo de Jó, que ele acaba. Jó viu tudo ir embora.
E o diabo não entendeu, porque Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu o patrimônio. E ele continuou íntegro, mesmo sofrendo, perdeu saúde. Eu imagino que o diabo deve ter perguntado para Deus: como é que tirei tudo dele? E ele continuou. E aí Deus deve ter dito: quem disse que você tirou tudo dele? Eu sou o tudo dele. Ele continua com tudo. Ele continua com tudo. Eu sou o tudo. Quantos têm tudo em Jesus aqui? Tudo em Jesus. Você pode estar bloqueado hoje, mas Deus continua derrubando Dagons. Deus não perdeu o controle. E eu quero fazer um desafio aqui para a gente orar. Sem que Israel levantasse uma espada, sem que ninguém fosse atrás da arca da aliança para defendê-la, a arca por si só foi devolvida. Você entende que Deus não precisa de você? Deus não precisa de mim? Você entende isso? Você entende que a obra de Deus não precisa da gente? Mas eu preciso dele. E se você sente que está bloqueado hoje, só tem um jeito de sair disso: parando de fazer alianças, parando de tentar puxar o saco de pessoas, parar de tentar colocar puxadinhos e voltar Deus para o centro. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, olha para dentro de você. Seja honesto agora. Quais são as áreas da sua vida que estão bloqueadas? Quais são as áreas da sua vida que você só perde? Só perde. Ano após ano. Não rompe. Não consegue. Não consegue. Há uma angústia, uma frustração. E o diabo diz: Deus te abandonou. E você já batizou essa fase com Icabod. Foi-se a glória de Deus. Talvez você tenha saudade de uma época antiga, uma época onde a glória de Deus estava ali, mas hoje não mais. Hoje é sobreviver. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que te ama. Ele ama você. Ele ama tanto você. Ele ama tanto, Ele tem tanta saudade de você. Ele tem tanta vontade de fazer de novo. Ele tem tanta vontade de entregar de novo. Ele tem tanta vontade de pegar a sua vida e dizer: deixa comigo de novo. Vamos voltar para aqueles tempos áureos, tempos onde as lágrimas rolavam do rosto, tempo onde você sentia o calor da minha presença e não se continha. Tudo parecia tão pequeno quando eu te tomava. Lembra, filho? Lembra quando eu pegava você e você saía cantando sem vergonha de ninguém? Cantava tão alto, tão alto, tão alto. Irritava alguns, alegrava outros, mas era tão apaixonante. Era eu e você. Era eu e a minha presença com você. Eu estou te alinhando. Eu estou chamando a sua atenção. Eu não estou te punindo. Eu estou te fazendo lembrar que sou eu que governo. E se você voltar para mim, não só te desbloqueio hoje, como eu te impulsiono. Eu te impulsiono. Peça perdão ao Senhor. Se arrependa agora. Se houver alguma área da sua vida que você tirou Deus do controle, peça perdão. Fala: Senhor, me ajuda. Vem tomar conta aqui. Vem tomar conta do meu casamento. Vem tomar conta das minhas finanças. Vem tomar conta, Senhor, do meu dinheiro. Vem tomar conta, Senhor, da minha saúde. Vem tomar conta do meu ministério, Senhor. Vem tomar conta. Eu não quero mais governar nada, Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta. Chama o Espírito Santo agora. Chama a presença de Deus. Fala: vem, Senhor, vem.
Toma conta das minhas palavras, Pai. Eu estou falando muita bobagem. Toma conta, Senhor, dos meus olhos. Toma conta dos meus ouvidos. Reina em mim. Reina, Senhor, reina, me dá sabedoria. Quantas decisões equivocadas eu estou tendo, quantas bobagens eu estou fazendo, Senhor, por favor, meu Deus, por favor, reina na minha cabeça, Pai. Reina, Senhor, no meu computador. Reina no meu celular, meu Deus. Reina, Senhor, reina no meu namoro, Pai, por favor. Eu quero ter uma família decente. Reina no meu namoro, Senhor, reina, Senhor, na minha faculdade. Reina, Senhor, eu não quero ter nenhum pedaço da minha vida que o Senhor não reine. Reina, Senhor, eu te peço, Pai, reina. O Senhor governa, e que os Dagons caiam hoje, que os Dagons caiam por terra hoje, porque eu estou bloqueado, mas Deus não está. E o Deus que não está bloqueado vai me desbloquear hoje. O Deus que não está bloqueado, quando me ver adorando, vai me desbloquear hoje. O Deus que não está bloqueado, quando me ver chorando pela presença dele, vai me desbloquear hoje. O Deus que não está bloqueado, quando me ver falando em mistérios, vai me desbloquear hoje. O Deus que não está bloqueado, quando me ver amando, quando me ver servindo, quando me ver dizendo glória, 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 ele vai me desbloquear hoje. O Deus que não está bloqueado, quando olhar para mim bloqueado, dizendo eu te amo, Jesus, vai me desbloquear hoje. Vai se levantando do seu lugar, porque o desbloqueio vai acontecer agora. Vai se levantando do seu lugar e levantando a sua mão para o alto. Levanta a sua mão para o alto agora. Existe um desbloqueio que vai acontecer agora pelo poder do nome de Jesus. Você crendo no que eu estou pregando aqui, uma unção vai descer sobre a sua vida agora. Fecha os teus olhos. Você não vai receber apenas uma emoção, não é carga de emoção, é o céu se abrindo sobre você agora. Todas as áreas da sua vida que estão travadas, você agora está entregando o controle ao Senhor. E eu declaro uma aceleração espiritual sobre você. Eu declaro uma aceleração do alto da tua cabeça à planta dos pés. Eu declaro que é o mesmo Deus que pôs Dagon no chão. Hoje Ele te levanta, hoje Ele te restaura, hoje Ele enche você de autoridade e poder. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo onde você estiver. Receba a presença. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Deixa o poder te pegar. Vai fluir. Continua nesse espírito. Segura na mão do seu irmão um instante só. Segura na mão dele. Eu quero declarar em nome de... Se a gente puder unir os corredores, eu quero declarar um fluir de Deus aqui nesta noite. Eu quero declarar que o sangue de Jesus vai correr entre nós aqui. Deus vai mudar tuas palavras. Escuta aqui, Deus vai mudar seu jeito de falar. Deus vai te acelerar. Dias tristes vão ser apagados. Dias de amargura vão sumir da sua vida. Dias de vergonha vão passar. Dias Dias de revolta não farão mais parte, porque a arca será devolvida. A arca será devolvida, e é hoje. Deus devolverá a presença a você hoje. Deus devolverá o fogo do Espírito Santo a você hoje. Segura firme na mão do seu irmão. Segura firme na mão dele. Eu declaro que a arca está sendo devolvida agora. Há muito tempo você não sentia o que vai sentir aqui agora. Há muito tempo o coração não queimava como vai queimar aqui agora. Há muito tempo uma autoridade na tua boca não foi manifesta como será manifesta agora. Abra a tua boca agora. Eu declaro que os filisteus estão devolvendo a arca. Os filisteus estão devolvendo a arca. Glória, glória, glória. Abra a tua boca, não olhe para ninguém. Não olhe para ninguém, só dê glória, glória, glória. Alabá, a arca está sendo devolvida. A arca está sendo devolvida. A arca está sendo devolvida. A presença está sendo devolvida. Chega de reclamar. Chega de sofrer. Chega de bloqueio. Chega, 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 chega. Poder, 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 poder. Do alto da cabeça, planta dos pés. Poder para profetizar. Poder para ter a presença.
É a presença que queima, é a presença que levanta, é a presença que está viva em nosso coração. Você que não fala em mistérios, fale agora. Você que não fala em outras línguas, seja batizado agora. Seja batizado, deixa Deus tocar na sua língua. Deixa Deus tocar na sua boca. Vai dando glória, 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 glória. A arca está voltando, a arca está voltando. Olha a presença chegando. Ela é especial, ela é forte. Há uma autoridade nela. Ela corta a cabeça de Dagon. Ela corta as mãos de Dagon. Rabaxar, abacanta, rabaxar, abacanta, rabassuri, andelebe, canta lá. Rialabaxere, me anda lá. Aleluia. Aleluia. Fala assim comigo: Jesus, a arca está voltando e todos os bloqueios estão sumindo da minha vida agora. Diante da presença e do governo de Deus, eu estou autorizado a avançar. Sumam bloqueios, porque o Deus que nunca foi bloqueado está me liberando hoje. Eu estou livre, eu estou liberado, eu vou avançar, eu não estou mais bloqueado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um abraço no seu irmão, diga: você não está mais bloqueado. Dê um abraço nele, diga: você não está mais bloqueado. Você não está mais bloqueado, você não está mais bloqueado. Você